Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 7. Muitas pessoas encontram dificuldade em entender Romanos 7, principalmente pessoas que, quando ouvem a palavra lei, já não querem nem ouvir a mensagem que vai ser dita. Irmãos, para compreender Romanos 7, precisamos compreender a transição das alianças, a mudança da antiga para a nova aliança. Assim vamos entender que a nova aliança tem lei, que lei é instrução, e temos a instrução da antiga aliança e a instrução da nova aliança. A prova disso é que Paulo, em Romanos 7 mesmo, ele vai nos dizer que é escravo da lei de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo também ele vai dizer que ele se fez como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas estando debaixo da lei de Cristo. Em Romanos, no capítulo 2, na primeira vez que o apóstolo Paulo fala de justificação na carta aos Romanos, ele diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E no contexto, Paulo faz um paralelo com os 10 mandamentos. A lei de Deus que foi escrita em tábuas de pedra, testemunhando a dureza do coração do homem. Porque quando Moisés quebrou as tábuas de pedra, foi dado testemunho de que a lei não foi inscrita no coração dos que a ouviram. Por isso, 40 dias depois, eles estavam quebrando a aliança com Deus. Assim também com cada um de nós. Se a lei de Cristo não estiver gravada pelo Espírito em nosso coração, seremos infiéis em nossa aliança com Deus. Então vamos fazer a leitura de Romanos 7, do 1 ao 4, primeiramente. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Viram como Paulo começa o capítulo? Falo aos que conhecem a lei. Irmãos, se queremos entender o processo da transição das alianças, não podemos ignorar o conhecimento da lei. Pelo contrário, devemos buscar conhecer o testemunho de Cristo que temos nela. Como escrito em Hebreus 10:1, que a lei é sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. A imagem real das coisas está em Cristo e na Igreja, e na glória futura
estrutura da igreja. E a lei nos dá testemunho dessas coisas. Quando compreendemos isso, podemos olhar de modo diferente para a lei e entender que Paulo quer o que é que Paulo quer transmitir na sua carta. Então vejam, ele fala sobre o poder da lei sobre o homem. E logo em seguida ele usa uma analogia do casamento para mostrar que o regime da lei da antiga aliança tinha domínio sobre o homem até Cristo. Mas a partir do momento em que Cristo veio, morreu por nossos pecados e ressuscitou, não estamos mais sujeitos ao regime da antiga aliança. Antes, agora, estamos em uma nova aliança com aquele que morreu por nós, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso significa que estamos sem lei? Não, irmãos. As obras da lei no que diz respeito à circuncisão na carne, sacrifícios pelos pecados, cumprir as festas no modelo da antiga aliança, essas coisas passaram. Mas a lei no que diz respeito aos mandamentos que nos conduzem a uma vida de santidade, retidão, justiça e temor a Deus, essa lei precisa estar viva em nós. Na continuação do capítulo 7 de Romanos, vejam o que Paulo vai dizer. Para resumir um pouco o vídeo, eu vou pular alguns capítulos e vou pular alguns versículos, e vou ler Romanos 7, do 5 ao 7 e o versículo 12 e 13, que diz assim: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Repararam nesses versículos, irmãos? Quando lemos o versículo 5, onde diz: o pecado posto em realce pela lei operam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, quando lemos assim parece que a lei era ruim, como alguns até dizem que a lei era maldição. Porém, irmãos, será que Deus daria uma lei maldita a seu povo? Veja o que Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 3,12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Antes de Cristo, aquele que cumprisse a lei tinha vida por ela. Então a lei não era maldita, a lei não era má. Mas por que ela colocava em realce as paixões pecaminosas?
É porque a lei traz a consciência do pecado ao homem. Mas agora, não mais no regime da antiga aliança, libertos da lei que faz recordação do pecado por meio do corpo de Cristo, temos nossa consciência purificada. Morremos para o pecado ao qual estávamos sujeitos, passando a viver em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Então a lei é boa e o mandamento santo, justo e bom, mas o pecado, para se mostrar sobremaneira maligno, ele se aproveita do mandamento para causar a morte no homem. Porque, como está escrito em 1 João 3,4, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando o mandamento diz: não cobiçarás, não matarás, não furtarás, o pecado se põe em realce, tentando o homem a fim de que ele peque. Por isso, em Romanos 7 em diante, Paulo mostra um grande conflito da carne contra o espírito e mostra que a lei do pecado está na carne, mas a lei de Deus está no espírito. Então, irmãos, aqueles que por meio de Cristo matam os desejos da carne vivem em novidade de espírito, mas aqueles que permanecem na carne, na caducidade da letra, tendo ela envelhecida em si e não renovada em seus corações. Por isso, Paulo diz aos Coríntios: a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque a letra sozinha não tem efeito na consciência, mas a letra com o espírito, ela dá sabedoria para adquirirmos entendimento, para conhecermos o Senhor e termos o seu temor, ouvindo seus conselhos e por seus conselhos sendo fortalecidos, por meio do seu Espírito, recebendo vida. É os 7 Espíritos de Deus que nós vemos em Isaías 11. E se você ouviu esse estudo até aqui e não é inscrito no canal, por favor inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que outras pessoas também sejam edificadas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.